Bom dia, como é que tá? Tudo bem? Estamos chegando na nossa live 5h29 e hoje vamos falar de um assunto que alimenta seus medos, evidencia suas coragens e evidencia o que você realmente quer para a sua vida. Hoje, segunda-feira, é muito importante que a gente tenha essa conexão com a nossa verdade. Imagine você descobrindo o que alimenta seus medos e o que alimenta seus sonhos, o que alimenta a sua realidade. É o que nós vamos falar nessa live de hoje. Você já imaginou você acabando com esses medos seus? Tem algo que tem nos nossos pensamentos que a gente nem sabe que alimenta a nossa vida. Vamos falar disso aqui nessa live hoje. Porque se você não testa aquilo que você acredita, dificilmente você vai conseguir alimentar aquilo que te faz bem e saber aquilo que te faz mal também. Vamos falar nessa live hoje o que alimenta os seus medos, os nossos medos. Crença. A crença que você tem de alguma coisa alimenta ou o seu medo ou algo que você precisa acreditar. João, mas peraí, se eu preciso acreditar, eu preciso validar isso? E o que é validar? Você precisa validar tudo que te contam, tudo que você tem na sua mente. Porque você já imaginou se você estiver acreditando numa lenda? Em algo que não é verdade? As crenças limitantes existem, você sabe disso, né? Que limita você a crescer, você tem medo disso, medo daquilo, não sabe por que você tem medo daquilo. Quando você começa a entender que isso limita você em várias áreas, crescer na empresa, crescer dentro do relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com seu namorado, com seu filho, com sua filha, são crenças limitantes que você tem na sua mente. E eu vou falar mais, até a crença que você tem em Deus, se você não testar de fato, não validar essa crença, vira uma crença que vira uma lenda. Você fala muito daquilo, mas você nunca sentiu, sabe? Você nunca testou de verdade. Então eu quero te chamar a isso hoje. A partir de hoje, não aceitar nenhuma crença que você não tenha testado, que você não tenha validado, que não seja um fato na sua vida. Porque toda segunda-feira a gente fala que vai fazer tanta coisa, né? E a gente acaba não fazendo. É outro tipo de crença. Você fala assim, não, segunda-feira eu começo isso. Na próxima segunda-feira eu vou fazer academia. Na próxima segunda-feira eu começo a minha caminhada. Na próxima segunda-feira eu começo a fazer isso e aquilo outro. Por que as pessoas têm tanta fé em crença? Porque não está no presente. A crença de fazer alguma coisa amanhã, ela te livra da urgência de ter que abandonar alguma coisa ou ter que tomar uma decisão naquele momento. Então você acaba optando pela crença de um segundo momento. Amanhã eu faço isso. Depois de amanhã eu faço isso. Semana que vem, não, um mês que vem eu começo a fazer isso. A decisão começa no agora e no hoje. Joel, você falou que o que alimenta os meus medos, o que alimenta seus medos e os meus também, são as crenças que eu tenho que não são validadas. Por exemplo, você tem medo de chuva. Joel, toda vez que chove aqui em casa, é um medo básico, né? Tem muita gente que tem, tá? Toda vez que chove aqui em casa, principalmente quando tem relâmpago, raio e tal, trovoadas, eu tenho muito medo de chuva. Eu te entendo. E você já viu que muitas pessoas não têm medo de chuva e tanto faz, até gostam. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que já tive um pouquinho de medo de chuva e hoje eu amo chuva. Por quê? Eu descobri o que estava por trás desse medo. O que está por trás desse medo seu, sabe o que é? É uma crença que você não testou, não virou fato ainda. Por exemplo, João, fico com medo de chuva. Começou a ficar cinza o tempo, começou a escurecer o tempo, eu já fico preocupado. Agora vamos fazer uma pergunta de fato. Quantas vezes que armou aquele tempo, deu uma chuva tremenda, que a sua crença de medo se tornou realidade? Alguma vez aconteceu algo que você imaginava, que o medo imaginava? Joel, pensando bem, não. Então por que você continua com esse medo?
se o fato que você tem na sua vida é muito maior e é evidente do que a crença que você tem, que pode acontecer alguma coisa. Não aconteceu. 99% das vezes não aconteceu, e tem gente que é 100%, que nunca aconteceu. Você está entendendo o que eu estou falando sobre crença? A crença, ela alimenta algo que não existe dentro da sua vida. Tem uma história que condiz muito bem sobre isso. Uma mulher cozinhava, tinha pouco tempo que ela tinha casado, e ela cozinhava sempre uma peça de carne. E ela nunca conseguia cozinhar a carne inteira. Ela sempre cortava a carne ao meio para cozinhar essa carne. Um dia o marido chegou e falou assim: amor, por que você não faz a carne inteira? Tipo um lagarto, por exemplo, sabe? Amor, por que você não faz a carne inteira? Ela falou: não, eu aprendi assim com a minha mãe. Todas as vezes que a minha mãe fazia essa carne, esse determinado tipo de carne, ela cortava ao meio. Mas por que você faz isso? Ó a crença. E ela: não sei, eu aprendi assim, não questionei, não... então eu faço assim. E ele ficou intrigado com aquilo e falou: amor, vamos descobrir por que a sua mãe faz isso? Porque se for lógico, a gente continua. Agora, se não for lógico, a gente não continua com isso. E eles ligaram para a sogra e a mãe da menina. Mãe, por que a senhora fazia carne assim? Aí a mãe falou: filha, eu vou ter que contar a verdade para você. Sabe por que eu fazia carne desse jeito? Nem eu sei. Eu aprendi com sua avó. A sua avó, quando a gente era pequeno, ela fazia carne desse jeito. Então eu aprendi, não questionei e continuei. Possivelmente a sua avó saiba. A boa notícia era que a avó ainda estava viva. Ela falou assim: não vamos parar por aqui. Eu quero descobrir por que essa carne é partida. E ela foi perguntar à avó dela: vó, me conta uma história. Minha mãe disse que a senhora, quando era pequena, fazia a carne partida. Não conseguia fazer a parte inteira, né? Por exemplo, um lagarto desse tamanho, né? Assim. Ô, minha filha, te conto sim. Te conto. A vovó fazia desse jeito porque a minha panela era muito pequena. Naquela época não existiam várias panelas grandes. E eu não tinha condição de comprar uma panela maior. E como a panela era pequena, se eu não cortasse essa carne, não teria como fazer nessa panela. Simples. Só que hoje, a mulher tinha uma panela de 5 litros. E ela continuava cortando a carne porque ela não questionou um ensinamento que a mãe passou para ela. E a mãe dela não tinha também questionado a sua avó. A partir desse momento ela começou a fazer a carne inteira. Crença é desse jeito na vida da gente. Se a gente não questiona, a gente costuma fazer daquele jeito, e isso pode atrapalhar a gente render outras possibilidades para frente. Isso é no trabalho, isso é em casa, isso é em todo lugar. Por exemplo, eu digo sempre, eu sou uma pessoa cristã, sou uma pessoa que busca as coisas de Deus de verdade, mas porque eu tenho fato. Se eu não tivesse um fato hoje com Deus, eu estaria questionando. E eu falo para todo mundo que não tem um fato com Deus: aí, você acredita em Deus? O que te faz acreditar em Deus? Por que você acredita em Deus? Ah, Joel, porque todo mundo fala que é bom, minha mãe falava que... Não, vai testar essa crença. Joel, mas você está falando sobre igreja, sobre Deus. Não, é isso mesmo. Se você vive uma mentira na sua cabeça, sempre você vai ficar com um problema de ter uma resposta que você não tem. Que então, a partir de hoje, não aceitar nem essa crença religiosa que você tem. Vai testar. Porque se existe um Deus, ele tem um prazer de se apresentar a você. Não aceite crenças na sua vida que você não tenha testado. Joel, morro de medo de andar de avião. Por quê? Joel, eu morro de medo, por exemplo, de dirigir, de viajar. Por quê? Não é uma história que te contaram e você está com isso dentro de você? Eu vou te ensinar nessa live como eliminar
essas possibilidades de medos que acontecem na sua vida. E a partir de hoje, você vai ser uma pessoa mais confiante e mais forte. Porque sem fé é impossível agradar ao seu Criador, o seu Deus. Você sabe o que significa fé? Você sabe? A fé, ela bate de frente com a própria crença. Crença limitante. A fé é a certeza de que você tem de algo que você não vê ainda, mas você espera com certeza. Joel, me explica isso melhor. Sabe esse pensamento que você tem assim, ai gente, hoje eu preciso ir lá no centro. Nossa, mas será que vai dar certo isso, aquilo, outro? Não, mas vai dar. Eu vou fazer isso, isso e isso. Eu tenho certeza que vai dar certo. Isso é fé. Você tem certeza que já deu certo, mas você ainda não tem nas suas mãos, você não está vivendo aquilo ainda. E você usa de forma errada quando você pensa com a crença. Ih, nossa, mas está tendo tanto assalto ultimamente, nossa. Esses ônibus, esses Uber está dando problema demais. Esses carros, será que o carro vai pegar? Será que vai dar certo eu ir para lá e tal? Isso é crença. Porque quando você testa isso, você vê que não é desse jeito. Outro motivo. Existe a crença consciente. Essa é uma das piores, gente. Por exemplo, de 10 coisas que você fez, uma deu errado. Você tira como exemplo só a errada e esquece das outras 9. Tem gente que bateu uma vez no carro, não dirige mais. É uma crença negativa, porque quantas vezes você dirigiu um carro e não bateu? Se você for contar, dá mais de 1000 vezes que você dirigiu o carro e não bateu. E uma só que bateu, e você pega ela e coloca no pedestal. E coloca em cima de algo que você começa a louvar como adoração. E você começa a sentir que aquilo ali está te atrapalhando. Mas você não consegue sair disso. As grandes questões que trazem ansiedade, depressão, está por trás de crenças que a pessoa não valida. E eu quero que nessa semana você comece a observar essas crenças suas. De verdade, todas elas, tá bom? Porque isso foi bom para mim. E eu tenho muitas crenças ainda que eu preciso eliminar. Só que é passo a passo, uma por uma. E as perguntas fazem com que elas vazam da nossa vida. Por exemplo, qual é o caso da mulher com a panela? Por quê? Faça perguntas. Por que eu acredito nisso? Por que eu tenho esse medo? Aí você fala assim, eu tenho esse medo porque eu tenho medo de um raio cair em mim. Vamos voltar para a chuva? Eu tenho medo de chover muito e minha casa desabar. Eu tenho medo desse vento, por exemplo, arrancar as telhas da minha casa. Aí você fala, tá bom, eu tenho medo disso. Mas quantas vezes isso aconteceu? Eu não tenho lembrança de ter acontecido, não. Então por que você tem esse medo? De 1000 vezes que você viu uma chuva, nunca aconteceu, por que você tem esse medo? Valide, de verdade. Se você tem motivo para ter medo, tenha. Mas se você não tem, por que ter esse medo? Isso te trava. Quando você está com medo, o que acontece quando você está com medo? O seu corpo inteiro para de funcionar normalmente e começa a alimentar esse desespero, essa angústia, esse medo da morte que você tem. É muito sério. Tem pessoas que morrem de um ataque cardíaco simplesmente porque chegou numa situação de pânico total. E esse pânico total não existia, só existia na mente dela. A crença foi tão forte que virou um fato mentiroso. Não aconteceu nada, mas aqui dentro fechou-se o curto e a pessoa acaba falecendo. É por isso que eu estou aqui te falando sobre crença. É a coisa mais importante da sua vida, se você já validou. Se você já validou a crença, vai embora. É isso aí, vaza. Vai curtir isso daí. Mas se você não validou essa crença, tá na hora de você fazer perguntas. Por que eu acredito nisso? E tem mais. Qual é a base? Qual é a evidência dessa crença? Não, Joel, eu acredito nisso porque eu já vi alguém passando isso. Tá bom. Você validou essa crença. A crença validada, às vezes, não é só você passar por aquilo. Se tem uma pessoa na sua frente passando aquilo,
Espera aí. Você está validando com os seus olhos. Você que está chegando aqui agora, passa essa live aí para quem você acha que precisa, tá bom? Se está fazendo diferença na sua vida, passa para alguém aí, compartilha, tá? E me segue lá no Instagram, @JoelCabralVoz. Eu falo muito sobre comunicação, e a crença tem a ver com a comunicação. Você sabia que a crença é a primeira comunicação interna que você tem? A crença, ela comunica com o seu pensamento. Você já observou que você não consegue ter um tipo de pensamento? Por que você não tem esse tipo de pensamento? Porque a crença já limitou você de pensar algumas coisas. Fala assim, você não pode pensar isso. Você não tem o direito de pensar isso. Quer ver um pensamento lógico? Você está com algum problema financeiro, e aí você fala assim, eu não posso nem pensar em ir numa praia. Eu não posso nem pensar em ir num clube. Eu não posso nem pensar em fazer uma viagem na Europa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ao tanto que a crença limita você de sonhar, limita você de imaginar algo que vai fazer diferença na sua vida. Você está vendo tanto que a crença é complicada? Por que você acredita nisso? Até quando você vai acreditar nisso sem testar? Se você manter essa crença, quais são as consequências que você vai ter para frente? Agora existe uma crença, mas mesmo assim eu gostaria que você testasse. Existe uma crença que é muito boa, que são valores e princípios. Se ela traz valor e você tem um certo ganho com isso, continua. Às vezes não precisa testar. Por exemplo, princípio, por exemplo. Você sabe onde está toda a raiz dos princípios? Está na natureza. Se você observa os animais, se você observa as árvores, os rios, tudo que Deus fez, sabe? Você começa a entender o que é princípio. Princípio é colheita que só pode ser feita depois que você plantou. Então, plantou é o princípio, né? Se você quer colher, você tem que plantar. Então, quando você observa as crenças, observando os princípios, você começa a entender que se faz sentido ou não. Se olha um prédio hoje mais alto que tiver na sua cidade, dá uma olhada nesse prédio aí. O princípio dele está sem você enxergar. Não, mas eu estou enxergando ali o subsolo ali e tal. Não, você está enxergando outra coisa. O princípio está lá embaixo, na primeira laje que foi feita. Aliás, melhor, na base que foi feita. É a base que é o princípio daquele prédio, que está sustentando tudo aquilo. E o que sustenta toda a sua vida hoje são as crenças e o que você acredita. Porque essas crenças que você acredita são seus pensamentos, que se tornam algo positivo para você ou negativo. Sabe aqueles pensamentos que vêm sempre de tragédia? Eles são criados através do que você escuta, do que você assiste, do que você alimenta dentro de você. Você gosta de assistir jornal? Por que você está com medo? Por que será que você está com medo? Se você gosta de assistir jornal, quantas notícias boas que passam no jornal? Eu gosto muito, Jó, de assistir só o plantão policial da minha cidade. O que passa lá que deixa você melhor? Não, para mim ficar esperto do que está acontecendo lá fora. Sério. Isso já aconteceu com você? Valide essas crenças suas. Porque o que alimenta as coisas boas na nossa vida é a certeza que eu tenho de algo que eu não tenho em mãos, mas eu tenho certeza que eu vou receber, porque Deus é bom na minha vida. Valide suas crenças a partir de hoje. A primeira comunicação que você tem é das suas crenças com seu pensamento. Eu quero muito que você deixe de sofrer coisas que você está sofrendo no pensamento e leva para a realidade. Você precisa identificar por que você está sofrendo por isso. Você precisa observar se de fato o seu medo é verdadeiro. Quantas vezes aconteceu isso com você? Não aceite, a partir de hoje, não aceite nada que você não tenha validado. Mas contaram para mim, falaram para mim. Não, vai testar isso. Tá bom? Nesta semana, se você avaliar todas as suas crenças em todas as regiões da sua vida, em todos os setores,
Se você começar a falar assim, por que eu acredito nisso? Peraí, por que eu estou pensando assim? Por que isso acontece na minha vida? Você vai entender que muitas dessas coisas você já devia ter eliminado da sua vida há muito tempo. Foi assim comigo. E eu quero que isso aconteça com você. Mais uma vez, a sua comunicação depende muito da sua crença. E as crenças limitantes, Joel, que você falou que ia falar? Eu falei das crenças que pessoas que pregam para você, que contam para você, e você não tem um fato, você não viveu nada ainda do que as pessoas dizem. Agora eu vou falar das limitantes, essas são as piores. Não, eu não consigo fazer isso não, gente. Eu já tentei. Você tentou? Primeiro que a palavra tentar não existe. Ou eu toco esse microfone ou eu não toco. Eu tentei tocar o microfone. Não, ou eu toco ou eu não toco. Você está entendendo? Tentar não existe, em fato. João, mas eu não consigo fazer isso não. Eu já vi tanta gente fazendo. Mas por que você não consegue fazer isso? Você já testou? João, nunca testei. Então como que você sabe que você não consegue? É uma crença limitante que te limita você de sair desse lugar onde você está e fazer alguma coisa. João, eu não consigo estudar. Não consigo. Não consigo aprender. Quem te falou que você não consegue aprender? Você já testou isso? João, mas na escola eu era bem burrinho, viu? Não conseguia. Tá bom, mas você está fazendo um curso agora de finanças, você está fazendo um curso agora de inglês, você está fazendo um curso agora de casal, você está fazendo um curso diferente daquilo. Teste. Hoje você tem a mesma mentalidade que você tinha quando tinha 7 anos, 8? Não tem, você cresceu, você é uma nova pessoa. Que tal a partir de hoje você fazer perguntas? Assim, peraí, por que eu não quero fazer isso? Por que eu acredito que eu não consiga fazer isso? Se você buscar essas respostas, você vai encontrar que isso está lá no passado e você era uma outra pessoa nessa época. As crenças limitantes não deixam você crescer no seu trabalho, não deixam você ser uma boa mãe, porque você já errou tanto, né? Como é que você vai ser uma boa mãe a partir de hoje? A crença limitante não deixa você ser um bom esposo, né? Porque já errou tanto, né? Já tratou tão mal a sua esposa, o seu filho. A crença limitante não deixa você crescer na sua carreira onde quer que você esteja, porque você pensa que você não consegue fazer nada. E essa crença atrapalha você em tudo. Todo lugar que você chega, você se vê inferior, você fica para baixo, sabe? Isso alimenta uma coisa negativa dentro de você. Parece que as pessoas estão olhando você de jeito diferente, mas na verdade é você que se vê assim antes. E quando você olha as pessoas, você acha que elas estão vendo você do jeito que você se acha. Então toda vez que você se achar que as pessoas estão vendo você de forma diferente, não pense que elas estão olhando você de forma diferente. Você já se acha assim perante aquelas pessoas. E aí você passa a informação para elas que você precisa ser visto de forma diferente. Ficou complexa essa última coisa que eu falei para você, né? Mas tudo isso começa com você avaliar e validar suas crenças. Se são limitantes ou se te ajudam. Tem gente que tem crença que é muito boa. Você acredita nisso? Por exemplo, olha uma crença. Não, eu vou conseguir. E a pessoa sempre pensa assim. Não. Ou de 10 coisas que eu testei até hoje, eu consegui 8. Ou que seja 6 de 10. Mas foi uma a mais. Tem gente que é desse jeito. É crença pra cima. É crença que evolui a pessoa. Não. Eu sempre acreditei. Bora lá. Existem crenças boas, mas você precisa validar. Aí a pessoa pensa, peraí, eu tenho essa crença aqui de sempre dar certo as minhas coisas. Uai, essa crença me faz bem? Então tá bom, continue com ela. Você validou uma crença que te faz bem. Mas se ela não te faz bem, vaza, sai fora daí. Isso te faz mal. Isso alimenta a sua fé, a sua autoestima. O que alimenta aquilo que você vive, aquilo que você acredita. E o que você acredita tem que ser testado. Se não foi testado, é uma mentira que você conta para você todo dia. Já pensou uma pessoa mentir para você todo dia? Você vai deixar essa pessoa ficar na sua vida? Eu acho que não. Eu não deixaria. A partir de hoje, teste suas crenças. E você vai ter a melhor semana da sua vida. Deus abençoe você. Se você não me segue, começa a me seguir no @JoelCabralVoz. Sempre tem mensagem especial sobre comunicação. Essa semana, teste todas as suas crenças que você identificar.
Por que eu tenho medo disso? Por que eu acredito nisso? E vai fazendo pergunta em cima de pergunta para você obter a resposta. E eu te falo uma coisa, se quando chega na resposta, e você não ter pelo menos de 10 opções, 9 problemas, você está mentindo para você mesmo. Joel, de 10 coisas, aconteceu uma vez, a probabilidade é pequena. Tome cuidado com suas crenças. Nesta semana faça perguntas, por que eu acredito nisso? Isso é certo mesmo? É louvável esse medo que eu tenho? E você vai entender que a sua vida começa a melhorar. Porque muitas crenças que você tem são mentirosas, que você pegou ou passaram para você, e isso impede você de ser o que você quer ser. E o que você quer ser depende de você acreditar. Se você não acredita, não tem jeito. A Bíblia fala, assim como o homem pensa, assim ele é. Então, se você pensa, você vai ser aquilo que você pensa. Joel, eu não consigo fazer e ponto. Tá bom, você não vai conseguir. Você já pensou desse jeito. Se você já pensou que não vai conseguir, tá certo, a sua fé tá validada. Porque dentro de você fecha o curto, fala, não, você não pode ir além disso, porque se você for além disso, você não vai acreditar. Aliás, você não acredita, para que você vai além disso? Você vai ter problema. Teste suas crenças. Por que você acredita nisso? Por que você acredita nisso que você está fazendo hoje? Isso atrapalha você ou te ajuda? Muito obrigado. Amanhã estamos aqui de volta. Deus abençoe seu dia, sua semana. Você é amado por Deus. Mas não se esqueça. A crença pode derrubar tudo o que você fez. Porque a crença, ela é maior se você deixar do que um fato. Não deixe a crença ser maior que um fato. Não deixe, porque fato é verdade. Crença pode ser verdade e pode ser uma lenda.